boa noite para você que está aqui com a gente hoje, dia 5 de julho, nessa segunda-feira frienta, começando essa semana. Muito obrigada para você que está aqui acompanhando com a gente a nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Hoje falaremos sobre repressão ao crime, cooperação internacional. Acompanha com a gente que a nossa websérie está incrível. E para começar, para dar aquela aquecidinha, vamos de pílula do conhecimento. Acompanha aqui com a gente, fala aqui no chat. Vamos juntos. Dois, dados e características globais. As expressões trabalho escravo e tráfico de pessoas nos remetem a um passado vergonhoso. Muitas pessoas acreditam que tais práticas não possam existir em pleno século XXI e que é impossível, em sociedades democráticas e com amplo acesso à informação, a existência de situações tão cruéis e desumanas como aquelas vividas no período em que o sistema escravocrata era vigente no Brasil. Infelizmente, esses crimes são reais, contemporâneos e cometidos todos os dias em diversos países do mundo, por organizações criminosas e por cidadãos, mas sempre com o mesmo objetivo: transformar o ser humano em uma coisa, passível de exploração para obtenção de lucro. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o tráfico de pessoas é uma violação de direitos humanos, que já atingiu 2,5 milhões de pessoas no mundo. Muitas delas para fins de trabalho escravo, de modo que há uma inter-relação entre os temas. Ainda de acordo com a OIT, cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de escravidão moderna, ou seja, são forçadas a trabalhar sob ameaça ou coerção nas mais diversas atividades, incluindo serviço doméstico, canteiros de obras, fábricas e fazendas, seja para indivíduos, grupos privados ou mesmo autoridades estatais. Mulheres e meninas são desproporcionalmente afetadas pela escravidão moderna, representando 71% do número estimado de vítimas, 99% das vítimas de trabalho forçado na indústria do sexo comercial e 58% em outros setores. Devido ao alto índice de subnotificação, que torna difícil a identificação do tráfico de pessoas e mantém a vítima na invisibilidade, não há precisão sobre rotas utilizadas ou número de vítimas. Contudo, sabe-se que diversos meios de transportes podem ser utilizados para sua consecução, dentre eles o transporte aéreo. De acordo com informações do Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, diversos trechos realizados por meios aéreos foram detectados em todo o mundo. O UNODC estima que 60% das vítimas de tráfico de pessoas são transportadas entre fronteiras internacionais e sendo as linhas aéreas o meio mais comum de viagem internacional. Isso pode significar que 10 milhões de pessoas vítimas de tráfico são transportadas pelo globo em voos comerciais. Deve-se notar que rotas de tráfico de pessoas são altamente mutáveis, ou seja, muito possivelmente uma rota identificada deixará de ser utilizada ao menos por um tempo pelos traficantes, que buscarão novos subterfúgios para a manutenção do comércio global de seres humanos. Emerge dos dados apresentados que os aeroportos são locais estratégicos no enfrentamento dessa prática. Por isso, conhecer os indicadores e saber quando e como intervir lançam luzes sobre uma violação de direitos humanos tantas vezes inviabilizada, auxiliando na sua prevenção. Olá pessoal, meu nome é Bianca e o tema da pílula de hoje é a cooperação internacional na repressão ao tráfico de pessoas. O tráfico humano é uma das atividades mais lucrativas no mundo e, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ele gera cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Foi lançado em fevereiro de 2021 o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, que apontou que cerca de 50 mil vítimas foram detectadas e denunciadas em 148 países em 2018. É importante entender que o tráfico é um problema mundial e nenhum país está imune a ele. Ele pode acontecer dentro da própria nação ou ultrapassar as fronteiras. E devido à globalização, há uma maior facilidade no transporte das vítimas de um país para o outro. Por isso,
Para fortalecer a repressão ao tráfico de pessoas, é extremamente importante uma comunicação rápida e articulada entre os países. A necessidade dessa comunicação fez surgir acordos de cooperação entre os Estados. Atualmente, um dos principais instrumentos contra esse crime é a Convenção de Palermo, que representa o reconhecimento pelos Estados signatários da gravidade desse problema e proporciona as diretrizes para que cada país tenha uma legislação nacional pertinente. Além, é claro, dos protocolos adicionais dessa convenção, como o Protocolo das Nações Unidas para prevenir, suprimir e punir tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças. Há também o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, já mencionado, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional para Migrações e o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. Todos esses acordos e convenções, que fazem parte do direito internacional, têm como objetivo reunir as nações para ajudá-las no combate ao tráfico de pessoas. Mas é importante salientar aqui que apenas a ratificação desses instrumentos universais não é o suficiente. É necessário que os países adotem, apliquem e promovam essas medidas recomendadas. Para concluir, e parafraseando a advogada professora Joy Ngozi, o tráfico de seres humanos requer uma resposta multilateral e multidisciplinar, e nenhum país ou entidade pode combatê-lo sozinho. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização... Voltamos! Problemas técnicos já resolvidos? Boa noite! Vamos começar o nosso debate dessa noite. Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Eu peço para vocês tenham um pouco de paciência. Às vezes essa coisa de internet dá problema. A gente teve uma queda aqui, mas já vai normalizar tudinho. A gente já está ajeitando também o problema do certificado. A gente já vai colar o link correto com o QR Code para todo mundo receber os certificados. Quem não conseguiu os certificados dos 2 episódios, coloca aqui o e-mail no chat que a gente vai entrar em contato para enviar o link dos episódios passados. Tudo ok? Vamos jogar energia boa para que a gente não tenha problemas de conexão e vamos começar o nosso episódio. Eu chamo o Josiel, o doutor Josiel da Polícia Federal. Doutor Josiel, me ouve? Sim, perfeitamente. Muito boa noite, muito obrigada aqui pela sua presença. Conta um pouco para o pessoal, a gente tem aqui um público bem misto, a maioria das pessoas que estão acompanhando com a gente são pessoas da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas a gente tem estudantes, tem outras pessoas que caíram aqui por curiosidade mesmo, que quer aprender mais sobre o tema. Conta para a gente como que a Polícia Federal tem agido com relação a esse tema do tráfico de pessoas. Olha, esse tema é muito sério para nós da Polícia Federal. Trabalhamos intensamente e com muita cooperação internacional no sentido de reprimir esse tipo de prática, que é mais comum do que a gente pensa. Vou dar só um dado. A Polícia Federal resgata a cada 2,5 dias uma pessoa vítima do tráfico de pessoas. Parafraseando a música da cantora brasileira Elza Soares, a carne mais barata hoje do mercado, infelizmente, porque não é mercadoria o ser humano, nem sua dignidade, mas com a pandemia, com a miserabilização que existe hoje no mundo, a carne humana vem sido comercializada de uma maneira brutal, e a do migrante especificamente. Aquela pessoa que busca um sonho de uma vida melhor tem sido enganada por facínoras que se aproveitam do sonho, da vontade de crescer, da vontade de melhorar, para enganar essas pessoas e as autoridades, que muitas vezes não prestam atenção nesse movimento de pessoas, estão muito focadas na droga, estão muito focadas nas armas, mas esquecem desse mercado que hoje é multimilionário, bilionário, né? Para vocês terem só uma ideia, a organização, a UNODC, ela acha que esse
tipo de crime nos próximos anos vai despontar em relação ao tráfico de drogas e também ao tráfico de armas. A Organização Internacional do Trabalho diz que movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Então, é um recurso, é um dinheiro criminoso que é bastante perseguido pelos marginais e que exige muita cooperação entre os países, porque a vítima sai de um local e vai para outro local. E muitas vezes a investigação começa no Brasil e termina nos Estados Unidos. A gente precisa mandar alguém, né? Isso é feito de acordo com a lei, com todos os procedimentos jurídicos, né? A gente precisa mandar alguém daqui para lá para ouvir a vítima e poder fechar a investigação, né? Para ter a autoria, a materialidade e poder comprovar todos os elementos de prova desse crime, que hoje cresce vertiginosamente, graças a esses movimentos migratórios. Estima-se que, antes da pandemia, 3,5% da população mundial vivia em movimento em busca de melhores condições, e esse número hoje deve estar aí perto já dos 500 milhões ou 400 milhões de pessoas no mundo. Então, é muita gente, e a gente tem que estar preparado para garantir os direitos humanos, e essa missão está no nosso hino da Polícia Federal, que é defender os direitos humanos e defender, acima de tudo, a dignidade das vidas que estão envolvidas, né, e que muitas vezes são ludibriadas, né? O sonho de ser um jogador de futebol, né, um menino criança que é enganado pelo traficante para fazer trabalhos forçados num clube de terceira, de quinta. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Muito perfeito. A gente volta a conversar aqui. Acho que tem muita gente curiosa sobre como se proteger, como é esse papel da Polícia Federal. Muito obrigada. E agora vamos falar de cooperação internacional. Vamos chamar o Dr. Júlio Baida. Júlio. Abre o microfone. Boa noite, sim. Muito boa noite, muito obrigada pela sua presença. Conta para a gente aqui um pouco qual é a sua função. Muita gente não conhece que a gente tem uma representação internacional tão importante e como que tem sido visto essa questão da cooperação internacional na repressão ao tráfico de pessoas. Bom, boa noite a todos, satisfação em estar aqui, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado com a oportunidade. Eu sou delegado de Polícia Federal, já aí perto de 20 anos de carreira policial já em torno de 25, né? Entrei na Polícia Civil em 96, na Polícia Federal em 2002. E ao longo da minha carreira na Polícia Federal, trabalhei em diversas áreas, tráfico de drogas, combate à corrupção, enfim, diversas áreas, diversas localidades diferentes, Roraima, Macapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste. E em 2019 eu assumi essa função aqui no exterior, é uma função transitória, uma função de 2 anos, na Organização Internacional de Aviação Civil. E comecei a conhecer um pouco melhor esse mundo internacional e todas as questões que envolve a aviação civil internacional. Por que a Polícia Federal está aqui, né? Ela tem um posto, uma cadeira aqui, porque a Polícia Federal ela cuida da segurança de todos os aeroportos do Brasil e ela cuida de todos os procedimentos migratórios também. Tudo isso é tarefa da Polícia Federal, expedição de passaporte, além de várias outras. O guarda-chuva da Polícia Federal é muito extenso. E como eu disse, é tão extenso que eu vou tomar pé dessa questão do tráfico, eu vou trabalhar um pouco mais próximo ao tráfico de pessoas, nessa oportunidade de ter uma missão internacional. E aqui eu vi o quão esse assunto é importante, o quanto esse assunto toca o mundo inteiro, não é apenas o Brasil, mas sim o mundo inteiro, essa triste realidade da coisificação do ser humano, né? O ser humano é tratado feito coisa, feito mero objeto, e quantos milhões, não é milhares, são milhões de vidas destruídas todos os anos, né? Conforme os relatórios da ONU, se fala em 25 milhões, 40 milhões de pessoas, é até difícil de mencionar esse dado. E como já foi muito bem pontuado aí no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, estima-se que 60% das pessoas que são traficadas, né, para depois serem utilizadas numa condição
de escravo, análogo de escravo, de escravidão, elas são transportadas pelo modal aéreo. E o organismo internacional e os países que compõem o organismo internacional, atentos a essa realidade, já vem se mexendo há algum tempo para procurar cada vez mais fechar essa porta, cada vez mais inibir esse crime horroroso e cada vez mais auxiliar as autoridades nessa repressão, na prevenção e na repressão. E no último ano esse esforço foi muito intensificado. Então, o organismo internacional é composto de 193 países, é um organismo do sistema ONU. Apesar de ser um organismo especializado do sistema ONU, ele tem mais integrantes do que a própria ONU, né? Só 2 países não fazem parte da ICAO, né? Que é a sigla que a gente utiliza, ICAO-OACI. E esse assunto foi objeto de um grupo de trabalho que se debruçou arduamente ao longo de um ano. O resultado desse trabalho está sendo entregue agora, e ele busca padronizar para o mundo todo uma atuação mínima no combate ao tráfico de pessoas. Mínima a gente não quer dizer que é uma atuação pequena, mas que pelo menos aquilo seja feito por absolutamente todos os países do globo, né? Todos os países, no mínimo, que fazem parte da ICAO, que são praticamente todos os países do globo, né, com exceção do Vaticano e Liechtenstein. Então, isso foi feito de uma maneira onde se busca que todos os estados tenham uma legislação mínima que reprima isso, que as empresas sejam engajadas em enfrentar a questão do tráfico de pessoas, que as companhias aéreas se engajem nisso, que as companhias, que não só as companhias aéreas, mas todos os operadores aeroportuários que não adotarem providências mínimas, eles possam sim eventualmente ser responsabilizados por não estarem atuando. Então foi um trabalho muito interessante, que ainda vai agora para a última fase dele, que é a aprovação pelo Conselho da OACI, e no qual eu tive a possibilidade de participar pessoalmente, representando o nosso país, o Brasil. Em linhas gerais, acho que era isso. Muito obrigada, acho que foi bastante esclarecedor. Muita gente não sabe que existe esse órgão internacional que opera, que faz essa cooperação. A gente volta aqui a falar um pouco mais, muito obrigada. E vamos falar um pouco agora do papel do setor aeroviário, né? Esse setor que ele é extremamente importante. Para isso a gente traz o Nonato da ANAC. Muito boa noite, Nonato. Boa noite, me ouve? Aqui a nossa websérie, te ouvimos bem. Conta para a gente aqui um pouco como que a ANAC tem visto e como o setor aeroportuário tem visto essa questão do tráfico de pessoas. Claro. Eu fui comissário de voo durante pouco mais de 18 anos. Hoje eu sou servidor da ANAC, entrei no concurso de 2008. E desde 2013 eu passei a representar a ANAC no painel de segurança na Organização de Aviação Civil Internacional que o Dr. Baida estava comentando. E recentemente, cerca de 3 ou 4 anos atrás, eu não lembro bem, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU veio para a gente com essa questão do que fazer quando de estabelecer procedimentos, com a responsabilidade de estabelecer procedimentos para identificar e o que fazer quando um possível caso de tráfico de pessoa ocorresse a bordo. E desde então a gente tem trabalhado nisso. Tivemos algumas publicações com linhas gerais, partindo do princípio de que essas organizações criminosas estavam utilizando o modal aéreo para traficar pessoas, tínhamos que colocar ali algum procedimento em prática para o enfrentamento do tráfico de pessoas a bordo de aeronaves civis brasileiras. O Brasil é um país membro da ICAO, faz parte do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional, e desde então a gente
colocou no programa de treinamento das empresas aéreas, a gente tem colocado esses procedimentos para os comissários de voo, junto com autoridades locais aeroportuárias, identificar e poder tomar providências no sentido de o que fazer. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de identificação de um possível caso a bordo de uma aeronave civil brasileira, a gente precisa entender que essa aeronave está voando, essa aeronave precisa preservar a segurança de voo, então são procedimentos específicos que não visam, por exemplo, o enfrentamento físico ou o que ele chama de make no harm, a gente não pode ter violência a bordo ou qualquer tipo de tumulto a bordo que comprometa a segurança de todos os passageiros da aeronave. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. E de lá para cá, a gente vem treinando os comissários e tem tido alguns resultados interessantes, porque eu, como comissário de voo durante 18 anos, eu não tive esse treinamento, e eu tenho certeza, desde que eu entrei em contato com esse tema lá em Montreal, que em algum momento algum passageiro nessa condição passou por mim e eu por não ter o treinamento, eu não interferi, acabei permitindo, assim como alguns colegas, como nossos colegas, que essa pessoa fosse traficada, né? E o Brasil, com o tamanho das nossas fronteiras e com essas imigrações que têm acontecido em países como Venezuela, o Haiti, o Brasil tem um programa de acolhimento para esses imigrantes, mas essas organizações criminosas, elas aliciam com muita facilidade pessoas no estado vulnerável, né? Então, recentemente, eu tive numa palestra com um oficial de Força de Paz da ONU, em que ele atuou no Sudão do Sul, e ele falou que pessoas são traficadas à luz do dia e tiradas de suas famílias à luz do dia. Então, é um tema sensível, é um tema que precisa ser combatido. O Brasil tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e o que a gente fez foi alinhar os nossos procedimentos do modal aéreo com o que a Polícia Federal já tem em prática. Muito, muito obrigada, Nonato. Eu acho que a gente avança muito aqui no Brasil. A gente tem visto, por exemplo, os aeroportos, os principais aeroportos do Brasil hoje estão com a nossa campanha do Projeto Liberdade no Ar, nas suas telas de bordo, quando vocês verem, a gente começa a utilizar esse espaço como um espaço de informação. O que é muito, muito importante. Também a gente vai estar junto nesses treinamentos e sempre com a visão de defesa dos direitos humanos, de não estigmatização. A gente conversa muito sobre isso nessas nossas planejamentos do projeto, né? Muito obrigada pela tua presença. A gente volta para falar um pouco mais sobre essa participação. E a gente tem pergunta aqui do público. Quero trazer de volta o doutor Josiel. Sim. Doutor Josiel, eu queria que o senhor falasse um pouco mais de como que a gente pode passar de orientação para o nosso público da questão da proteção com relação ao tema do tráfico de pessoas, e já emendar numa pergunta da Jeane Aguiar, que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Pernambuco. Ela pergunta como que a Polícia Federal tem visto a questão das mulas do tráfico de drogas, que esse é um tema assim, bastante polêmico, que a gente tratou no ano passado, na websérie do ano passado, e eu acho que de lá para cá a gente avançou muito na forma de ver esse tema. A palavra é sua. Bom, sobre identificar e tentar prevenir em relação a um possível caso de tráfico, você tem que estar de olho na vítima, né? De olho na vítima e no seu algoz. A vítima é geralmente vulnerável. Por exemplo, como no vídeo que assistimos no início do webinário, a maior parte são mulheres, às vezes transexuais, crianças, né? E em bem pequena monta, homens, né? Mas todos eles vulneráveis, extremamente vulneráveis. Eles são quase que gerenciados e dominados. Isso dá para você observar numa fila de aeroporto, dentro de um avião. Eles são dominados por um único indivíduo, né?
e esse indivíduo controla a passagem, controla passaporte, controla tudo, e você tem que estar de olho nessas características, ao enxergar grupos de vulneráveis, ou até mesmo uma única pessoa vulnerável, sendo comandada por uma terceira pessoa, já comece a ligar seu radar. Né? Propostas mirabolantes de emprego, né, sem pagar passagem, sem nada, né, se você recebe uma proposta de trabalho sem qualquer custo para a vítima, né, isso já é de se desconfiar. Né? Então, as características do tráfico, para você poder detectar, são essas. É claro que o tráfico tem que ter uma conduta, um meio e uma finalidade. Você não vai ficar decorando os verbos do Código Penal. Então, em vez de decorar, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher, né? Mediante grave ameaça, coação, engodo, fraude, para os fins de exploração sexual, adoção ilegal, servidão, trabalho escravo, remoção de órgãos, você não vai ficar decorando nada disso, embora esse seja o texto do artigo 149-A. Mas você vai ficar de olho na vítima, uma pessoa muito humilde, perde uma pessoa dominante, já liga o radar, e propostas de vida e de um sonho, né, de ser jogador de futebol, né, para uma criança, para um menino lá no exterior, ou mesmo em outro estado, já ligue a antena, certifique-se, né, seja proativo. Esse é um crime que exige muita sensibilidade por parte dos informantes e da sociedade como um todo, e da própria polícia. Com relação às mulas, que é uma pergunta nevrálgica, nós já estamos acordados na Polícia Federal sobre essa situação, que muitas vezes a mula é também vítima do tráfico de drogas. O que nós precisamos, né? Não dá para eu, delegado, hoje, na ponta, num aeroporto como Guarulhos, falar, não vou fazer o flagrante porque não há o crime de tráfico internacional de drogas, porque essa pessoa é exclusivamente vítima, porque isso tem que ser objeto de prova. O que a gente tem orientado é o seguinte, porque se esse delegado fizer isso, ele está prevaricando, ele vai responder frente ao Ministério Público por prevaricação, porque deixou uma pessoa supostamente traficante passar com drogas. Né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que, formalmente, já que não há um amparo legal, e isso, senhores, a gente precisa muito no país, um amparo legal para que a autoridade policial possa, inclusive, a sua levantamento inicial prima facie, ele como primeiro garantidor dos direitos humanos e dos direitos e garantias do cidadão, que é o delegado de Polícia Federal, que é o delegado civil, ele é o primeiro garante dos direitos do cidadão, ele teria que ter um arcabouço legal para ele poder já liberar essa pessoa que é vítima de tráfico e não traficante. Só que não há um mecanismo legal hoje hábil para que esse primeiro garantidor de direitos o faça. Então, teria que ter uma legislação bem especial. Enquanto isso não vem, o que vamos fazer? O que a gente orienta é que circunstancie tudo, inclusive essa circunstância do tráfico, no auto de prisão em flagrante, que circunstancie e deixe bem caracterizado até para auxiliar uma defesa pela Defensoria Pública ou por qualquer outro veículo, um advogado particular, para que se caracterize que ali foi uma vítima do tráfico. É claro que o ideal seria não criminalizar essa vítima, mas, de acordo com o arcabouço legal que nós temos hoje, ainda não é possível, mas passamos sim essa orientação. Espero ter respondido. Perfeito, respondeu com certeza. Eu acho que a gente vai aprendendo juntos, né? Uma das características do crime do tráfico de pessoas que eu acho que é tão marcante e como uma questão social também que eu acho que empolga todo mundo que está aqui com a gente já atingiu agora mais de 120 pessoas nessa segunda-feira aqui acompanhando com a gente ao vivo, porque é um crime vivo, né? Que a gente vai aprendendo, os perpetradores, eles
eles utilizam artimanhas e a gente vai aprendendo essa resposta, e essa questão das mulas, de como a gente protege, de como a gente garante um sistema que consiga ouvir, entender a história pregressa. A gente tem evoluído, eu acho que a gente tem caminhado para isso. A gente precisa de estudos, a gente precisa de compreensão, mas a gente sabe que já é um tema que não está mais tão velado. A gente sabe que o tráfico de pessoas pode acontecer para a prática de crimes, né? E aí a gente volta a falar mais com o doutor Josiel, mandem as suas perguntas e vamos voltar aqui com o doutor Baida para falar de cooperação internacional. E a gente tem uma pergunta aqui, a doutora Andréia fez a pergunta se o senhor vê iniciativas internacionais como as do Liberdade no Ar e que pode trazer de ideias para a gente, e eu já emendo na pergunta dela, como que o senhor vê o potencial do Brasil, olhando para essa sua experiência internacional, como que a gente pode avançar mais nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas, especialmente nessa seara da repressão? Bom, conforme foi pontuado, inclusive, pelo Nonato, né, o Brasil, ele tem uma legislação penal de repressão ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, coisa que muitos países não têm. O Brasil é signatário da Convenção de Palermo. O Brasil, ele faz parte do Conselho da OACI, né, da ICAO. São apenas 36 países que fazem parte do Conselho da ICAO. Apesar do organismo contar com 193 países que são signatários da Convenção de Chicago, que é a convenção que cria o organismo internacional, apenas 36 fazem parte do seu conselho, que são eleitos de 3 em 3 anos, e o Brasil faz parte do primeiro grupo, do grupo que é fixo, do grupo que está desde o surgimento do organismo internacional até os dias atuais. Esse grupo é um grupo ali de 11, 12 países que não rotacionam, são os mesmos países. O que ocorre principalmente em razão do volume da nossa aviação internacional. Nós somos a segunda maior aviação internacional do mundo do ponto de vista doméstico. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, em termos de volume de voo doméstico, nós somos a segunda maior aviação civil doméstica. Perdão, acho que eu falei internacional. Somos a segunda maior aviação civil doméstica. A gente é muito importante nesse mundo da aviação civil. E o Brasil, por meio de seus projetos, inclusive o projeto Liberdade no Ar, um projeto muito bonito aí, que a gente conseguiu, inclusive, trazer essa experiência do projeto Liberdade do Ar para dentro das discussões do Working Group on Human Trafficking, né, o grupo de trabalho no combate ao tráfico de pessoas, trazendo essa experiência nossa para dentro e também aprendendo outras tantas boas experiências na construção dessa nova estratégia internacional ao combate ao tráfico de pessoas por meio da aviação aérea, notadamente por meio da aviação internacional. Então, o Brasil é muito atuante. Claro que temos muito ainda para evoluir. Projetos como o Projeto Liberdade no Ar é um exemplo claro desse nosso engajamento, dessa nossa importância. A dedicação da Polícia Federal à tarefa, como muito bem representada aí pelo Dr. Josiel, que tem uma divisão específica para tratar desse assunto, dada a sua importância, mostra aí que o Brasil ele tem muito a contribuir, temos muito a aprender, muito a evoluir, mas muito a contribuir e posso dizer que ele está à frente de muitos países do mundo nesse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Não sei bem se eu cheguei aonde queria, no cerne do questionamento, mas estou à disposição para clarear um pouco mais.
Muito obrigada, esclareceu sim, é muito bom a gente ver que a gente tem potenciais e a gente tem boas práticas e a gente tem um caminho a percorrer, né? Muitas vezes a gente age com uma certa síndrome de vira-lata, achando que tudo que é daqui do Brasil é pior do que de outros países, mas quando a gente olha numa questão comparada, a gente vê que o Brasil ele dá respostas muito criativas, respostas interinstitucionais, respostas que olham para outras questões, como cadeias produtivas, que são muito bem vistas internacionalmente, né? Isso eu acho que é muito importante da gente reconhecer, eu acho que o senhor traz muito bem, a gente volta ainda para conversar sobre isso, e vamos falar de volta com a ANAC. Eu acho que tem uma pergunta aqui. A trilha do dia fez uma pergunta, era para o Baida, mas eu acho que você consegue responder. Não ficou clara a questão do mercado de voo doméstico, se o Brasil realmente tem relevância internacional nesse tema do mercado internacional de voos. E também a Jane, não é bem uma pergunta, é um compartilhamento de história, mas que vale a pena, que ela conta aqui que teve uma experiência interessante a bordo de um voo, tinha um bebê que não parava de chorar, informou a situação para o comissário e eles viram que tinha uma situação ali estranha com supostos pais. Quando chegaram ao solo, a PF fez a abordagem e eles não eram os pais, e tinha ali uma situação que possivelmente era uma situação de tráfico, e a atuação da PF nesse solo junto com os comissários foi muito importante. Então, é uma história que ilustra aqui para a gente desse papel, né? É verdade. Bom, antes da pandemia, a aviação ela crescia aqui no Brasil e na China, né? Então, o nosso mercado é um mercado, como o Dr. Baida falou, um mercado que desperta a atenção mundial, o interesse comercial, né, do planeta, por conta disso. Veja que mesmo na pandemia a gente teve aí empresas aéreas sendo certificadas e que hoje estão operando no mercado. E por conta disso, do volume de operações que nós temos aqui dentro do Brasil e voando aqui dentro do Brasil e para fora do país, a gente tem que ter em mente que a gente faz parte de todo um contexto global onde, infelizmente, o tráfico de pessoas é uma realidade, né? Veja, Grazi, que não é o mais estarrecedor de quando você começa a trabalhar com esse tema, que para mim, eu não tenho a experiência do Dr. Brito, nem do Dr. Baida, eu vim ter contato com essa realidade por conta de uma demanda da ICAO, né, do meu trabalho na ICAO, junto à ICAO e da ONU, é estarrecedor o quanto ela é normal, o quanto ela é comum no nosso dia a dia, né? E ela não pode ser ignorada. Então, esse caso que foi relatado aqui é um caso conhecido, é um caso não tão incomum assim, e por isso os comissários precisam ser treinados. A gente parte do princípio de que um único comissário tem aí contato em uma semana de trabalho, em voo, com cerca de 400 a 500 passageiros, dependendo do tamanho de avião onde ele trabalha, ou da empresa aérea onde ele trabalha, e se a gente multiplicar isso pelo número de comissários que nós temos hoje no Brasil, certificados, trabalhando na ativa, a gente multiplica esse olhar dentro do universo da aviação. E é muito importante não só a gente multiplicar esse olhar, mas trabalhar junto com a Polícia Federal, que foi o que a gente fez, para que, junto com o Ministério Público, junto com as autoridades brasileiras, a gente possa tipificar esse crime da forma correta. Porque, como eu acho que foi o Dr. Brito que falou no início do nosso bate-papo, muitos países não têm sequer números para apresentar, porque em alguns países existe uma barreira cultural muito forte que impede que a mulher seja
é tida ali como uma vítima de tráfico, ou não classifica isso como uma tentativa de tráfico, mas como, sei lá, sequestro, uma tentativa de sequestro, por exemplo, ou muitas vezes até como um comportamento inconveniente a bordo, e nem é tipificado. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e a gente possa levar para as autoridades da forma correta de abordagem disso, para que, inclusive, o Brasil tenha números corretos para apresentar. E trazer essa discussão para a América do Sul, porque o Brasil tem uma responsabilidade muito grande aqui na América do Sul, temos uma fronteira imensa, e muitos países aqui, irmãos nossos da América do Sul, ainda não começaram o trabalho nesse sentido. Então, essa discussão tem que ser levada adiante. Perfeito, assumindo a nossa responsabilidade e co-irmandade com os nossos irmãos aqui da América do Sul, né? Muito obrigado, acho que esclarece bem para a gente entender que a gente tem uma importância, um papel e um potencial muito grande aqui dentro do Brasil. E trazemos de volta o doutor Josiel, da Polícia Federal, nessa nossa última rodada. Já estamos chegando no nosso final. Quero agradecer a todo mundo, a gente está na nossa última rodada, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente nessa segunda-feira acompanhando. A gente está com mais de 150 pessoas logadas e a gente sabe que esse número é muito maior. Quando o episódio acaba, sempre aumenta o número, porque o YouTube ele só marca quem está de fato logado. Isso para a gente é um super sucesso, contando com tanta concorrência de lives. É um tema super denso, né? A gente não está falando aqui de futilidade, as pessoas estão aqui acompanhando com a gente. Agradecer especialmente as coordenadoras dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que estão aqui com a gente, núcleo do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, de Pojuca, a Comissão de Direitos Humanos da PRF, que está aqui com a gente também, outros procuradores do trabalho, como a doutora Virgínia. Agradecer também a nossa equipe, ninguém trabalha sozinho, o doutor André Gondim, que está aqui com a gente, doutora Cristiane Esbalqueiro, toda a equipe da ASBRAD, especialmente do Mundo Plural, que é o nosso programa de atendimento a migrantes e refugiados, a Adassa e o Sadi, que são os nossos voluntários maravilhosos que estão aqui com a gente, coletando os e-mails, ajudando a gente no certificado e ajudando a gente em tudo nessa divulgação. Por favor, acompanhem com a gente, ajudem a gente a divulgar. A gente faz esse programa com muito carinho, é um programa que é para ser rapidinho mesmo, só para a gente ter essas pílulas do conhecimento e estimular a compreensão para todo mundo. O pessoal da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas que estão aqui com a gente. Então, a gente vai, aos poucos, se unindo e montando essa linda família de combate ao trabalho escravo e o tráfico de pessoas. E voltando aqui, doutor Josiel. Opa! O pessoal tem muitas dúvidas, e eu estou fazendo aqui um compilado de dúvidas que apareceram no chat com relação a como a gente faz uma denúncia segura e como que a gente trabalha. Foi uma advogada perguntando como que é feita a coleta de provas, como que a gente comprova uma situação de tráfico de pessoas. Olha, é importante que o cidadão comum ele não se acanhe, né? O cidadão comum ele não tem obrigação nenhuma de saber do direito e de saber todos os meandros de uma investigação criminal. Então, ele pode ter muita liberdade, e eu acho que aí vale o excesso por um princípio social de precaução, quando o tema é direitos humanos, direitos difusos. Então, por precaução, vale a pena ele ser rigoroso no seu olhar. Viu um vulnerável, viu uma pessoa dominando esse vulnerável, é sempre importante indagar o que está acontecendo ali. Então, embora a gente tenha que evitar o denuncismo barato, nesse caso, eu acho que qualquer informação é muito válida. Às vezes, uma informação frágil, o profissional, aí sim, o profissional policial federal, aí ele se aprofundará. Ele não pode fazer denuncismo barato. Ele vai checar as informações, e informação para nós, às vezes vem uma informação truncada, nublada, e dessa surge uma mega operação, como, por exemplo, a Operação Harém 2, Harém Brasil, que recentemente aconteceu em Sorocaba, uma rede de mulheres traficadas para o exterior. Então, de uma informação, às vezes,
mal feita, ou seja, você é informante, não precisa ser um detetive, você informante, inclusive, não pode expor a sua segurança investigando, né? Então, é importante que você tenha em mente que qualquer informação que você der pode ser valiosa. Sobre a advocacia, como trabalhar nesses casos, aí já é o outro lado do balcão, né? Você tem a questão assistencial da vítima, tem a questão da defesa, da ampla defesa também do investigado. O inquérito policial hoje é uma ferramenta de trabalho na Polícia Federal muito eficiente. E é nela, inclusive, que o advogado pode atuar tanto em questões de proteção da vítima, também como na defesa do suspeito. E o inquérito é que vai formular, né, a materialidade, os indícios aí de autoria e materialidade, e aí, a partir daí, vai haver uma denúncia. Então, o inquérito não trabalha a denúncia em si, o inquérito trabalha com fatos, e a polícia investiga fatos e não pessoas. E a partir da investigação dos fatos, ela vê as pessoas em torno daquele fato. Houve um tráfico de pessoas, então vamos ver quem foi o autor, quem foi a vítima, e para todos esses atores em torno do fato criminoso, a polícia toma as devidas providências, encaminhando a vítima para assistência, encaminhando os elementos de prova para o Ministério Público, para que ele possa oferecer a denúncia ao judiciário e iniciar o devido processo legal. É assim que funciona o nosso sistema penal, e a polícia é expert, a gente brinca, ela é expert em revelar a verdade, né? Dentro do Estado Democrático de Direito, nós nos especializamos por meio de técnicas e da ciência, perícias e também de muita sensibilidade humana e tirocínio, né? Às vezes até um pouco de intuição e vivência, nesses casos de direitos humanos, em revelar os acontecimentos, em revelar a verdade dentro do Estado Democrático de Direito. Às vezes eu sei alguma coisa, mas eu tenho que provar dentro do esquema do inquérito que exige a aplicação rigorosa do direito, que é uma garantia, né? Essa revelação da verdade através do inquérito policial criminal é uma garantia constitucional à verdade que todo cidadão brasileiro merece. Muito, muito obrigada, doutor José. Eu acho que o senhor foi bem esclarecedor. A gente volta para ainda dar um tchau, vamos fazer essa rodada de final e a gente abre o último tchau. Vamos ouvir agora o Raimundo da ANAC para falar suas últimas palavras. Como que você vê essa nossa potencialidade? A Vanessa, aqui do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Paraíba, também compartilhou com a gente uma história que uma vez ela estava num voo e aí começou a conversar com os comissários de bordo, e eles se interessaram pelo tema, não sabiam muito sobre o tema, ela deu uma cartilha para eles, então, assim, é um público que realmente a gente tem que cativar e trazer para cá, né? E como que você vê isso? Eu acho que tem uma dúvida aqui que foge um pouco do tema do tráfico, mas está todo mundo curioso com isso. Como que o setor aéreo vê essa retomada de voos agora no pós-pandemia? Como que fica isso? Primeiro vou lá na questão da sensibilização. Sim, os comissários de voo, eles são extremamente interessados pelo tema, né? Como você falou, é um tema pesado, é um tema que a gente ignora durante muitos anos da nossa vida, a gente ignora que pessoas estejam sendo traficadas o tempo todo, e inclusive comissários de voo são vítimas de tráfico, né? Eu conheci em Montreal uma comissária de voo que ela foi vítima de tráfico, uma sobrevivente que foi compartilhar com a gente a experiência dela, e é impossível você não se emocionar, é impossível você não chorar com os anos perdidos e o trauma pessoal que ela vai carregar para o resto da vida dela. Então, os sobreviventes de tráfico são pessoas que vão ficar maculadas para o resto da vida, isso é muito importante frisar. E em algumas culturas, mesmo sabendo que a pessoa foi uma vítima, mesmo sabendo que a pessoa
foi vitimizada, foi traficada, elas não são aceitas de volta, então muitas vezes a pessoa perde família, perde o ambiente, perde o passado, e a ONU tem um programa de acolhimento para essas vítimas, para de alguma forma devolver para elas a dignidade da intimidade, né, violentada que elas tiveram. Então, a pandemia pegou as empresas aéreas bem durante o treinamento sendo implantado, mas a gente está usando várias formas de tecnologia no treinamento dos tripulantes. Quando eu falo comissários de voo, eu estou falando comissários porque eu trabalhei como comissário, mas o treinamento se estende aos pilotos também, porque eles fazem parte desse processo. E a gente tem uma expectativa muito grande em relação à retomada, e isso nos traz uma luz amarela, né, de atenção sobre isso, porque com a retomada do setor, a gente sabe que as organizações criminosas também querem retomar suas atividades, né, e a gente precisa ter todo mundo preparado até lá. Então, existe alguns estudos que falam que sempre depois de uma grande pandemia, uma grande guerra, algum grande evento mundial, existe vem uma fase de prosperidade, um boom muito grande, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente quer operações seguras, e dessa vez seguras também no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, a gente tem trabalhado contra o relógio, porque a pandemia afetou, nossa prioridade ali foi dar socorro para quem estava precisando, nossa prioridade ainda possibilitar o transporte das vacinas, porque a gente está num ritmo ainda de vacinação considerado lento, né? A gente quer todo mundo vacinado para que a gente possa retomar a atividade. Então, a gente priorizou algumas tarefas, mas a gente não, em momento nenhum, a gente deixou o treinamento dos tripulantes de lado, embora eles hoje sejam feitos no modo à distância, como a gente está fazendo aqui agora, muitas vezes, né? E não presencial, mas a gente tem tido esse cuidado, sim. Muito, muito obrigada, Nonato. A gente espera que a vida comece a se normalizar quando a gente atingir um número elevado de vacinação, né? E a gente aproveita aqui esse espaço para falar com os nossos espectadores também, gente, por favor, se vacine a vacina que tiver, vacina é um contrato social muito importante, e a gente está dependendo disso para a gente poder voltar à nossa vida, todo mundo quer voltar à nossa vida, a gente quer voltar a viajar, a gente quer voltar a se abraçar, e a gente precisa dessa vacinação e que seja feito com a maior segurança possível, né? E vamos chamar o doutor Baida para dar as suas últimas palavras. Muito obrigada aqui pela sua presença. A gente ainda dá uma despedida coletiva, mas o que você conta, deixa de palavra para o nosso público, esse pessoal que agora tem muita gente jovem aqui que está interessada nesse tema do tráfico de pessoas, né? O que a gente pode falar para esse pessoal? Bom, querendo esclarecer da minha participação anterior, eu mencionei o Brasil como uma grande potência na aviação doméstica, mas porque nós seríamos o segundo na aviação doméstica em termos de movimento, mas nós estamos entre os primeiros na aviação internacional, tanto que a gente faz parte do primeiro grupo do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional. Né, são 11 países, nós somos membros permanentes, isso em razão da pujança da nossa aviação internacional. Uma coisa também que eu acho que seria interessante aqui mencionar, já que foi comentado a importância da vacinação. Hoje as companhias aéreas no mundo todo estão passando por um momento muito difícil por conta da pandemia. Então elas, como uma facilitadora dessa coisa da gente viajar, conhecer o mundo, estar perto da família, né? Que para quem está no exterior, inclusive, sentiu muito isso, essa impossibilidade de estar perto da família. Então, a vacinação é algo muito importante e já se entendeu claramente que a vacinação é o caminho de saída. A ICAO, a IATA, que é a representante das companhias aéreas,
a Organização Mundial de Saúde, estão todos trabalhando dentro de uma carteira de vacinação internacional para que possa possibilitar essa retomada da aviação. Um ponto que o Raimundo apontou é importantíssimo. Hoje, por uma falta do meio, certamente o tráfego de pessoas por meio da aviação também diminuiu, já que as fronteiras da maior parte dos países estão fechadas, mas a retomada é extremamente preocupante. A ICAO, a OACI, ela vem se preocupando muito com esse momento da retomada, porque você tinha uma grande capacidade instalada que, de repente, foi bastante enxugada, dado a diminuição de voos, mas essa retomada deve ser rápida, a gente espera que seja rápida, seja pujante, e os mecanismos aí também de controle dos mais variados crimes que possam ter a aviação aérea como finalidade, como, por exemplo, o próprio terrorismo, ou como um meio, como é o tráfico de pessoas, que vai usar a aviação aérea como um meio, esses crimes tendem a voltar com muita força e, eventualmente, até se aproveitar desse momento de retomada. Então, isso é uma preocupação. A ICAO está muito atenta a isso, os grupos de trabalho, todos os grupos de trabalho vêm trabalhando com muito afinco, com muita atenção, considerando isso a cada passo que é dado. E um ponto também que eu acho que seria interessante abordar, talvez eu teria que ter dito um pouco antes, é que os tratados internacionais eles são muito complexos de serem assinados por todos os países. Mas aqui na ICAO existe uma metodologia de trabalho muito interessante. Você tem a Convenção de Chicago, que é o grande tratado internacional, que foi assinado lá entre 44 e 47, né? Você já tem 190, praticamente todos os países do globo, como eu disse, fazem parte dele. E a cada novo normativo que surge, esse novo normativo ele não vai necessariamente para dentro da convenção, ele vai para dentro dos anexos que acompanham a convenção. Então, ele não é submetido a todo aquele reprocesso de aprovação, de assinatura, de depósito pelos países. Ele tem praticamente força automática. Então, a gente espera aí que uma nova estratégia de combate ao tráfico de pessoas por meio da aviação aérea deve ser aprovada agora pela OACI em setembro, na reunião 224 do Conselho, e isso vai entrar em vigor logo na sequência. Tem um tempo de vacácio, tem um tempo para os países se adaptarem, mas ela já passa a ser norma imediatamente, passado um tempo de adaptação aos países, que a gente chama de vacácio, isso passa a valer e passa a ser auditado em todos os países. Então, assim, num giro maior que eu poderia dar, acho que eu poderia contribuir um pouquinho com isso, e o recado acho que fica esse também, a atenção para esse momento de retomada de todo mundo que trabalha vinculado a essa área, da área da aviação aérea, área de transportes, modais de transportes, e o cuidado, esse cuidado com todos nós em relação à vacinação, para possibilitar que a gente volte a ficar junto, que a gente volte a se abraçar. Nós que estamos aqui longe, inclusive, há muito tempo sem conseguir ver, inclusive, a família por conta dessa situação. Então, obrigado pela oportunidade. Será que a Graziela caiu? Bom, a Grazi parece que teve um probleminha, né? Sim, ela pediu para a gente já ir se despedindo. A ela falou Grazi aqui. teve alguns problemas técnicos. Bom, foi uma felicidade participar aqui com vocês, com os senhores, doutor Vaida, todos os nossos colegas aqui presentes. Foi muito bom estar aqui e passar um pouco do nosso conhecimento, né, que é um conhecimento de inteligência coletiva. Ninguém lida com uma questão tão complexa se não tiver parcerias, sejam internacionais, nacionais, né, estaduais,
E não há expert ou gênio no assunto. Há pessoas. E a pessoa é fundamental no combate a esse tipo de crime. Obrigado, doutor. Eu vou aqui também fazendo minhas considerações finais, para dizer que o nosso material de trabalho é o ser humano, como o doutor Brito bem falou. O comissário de voo ele está a bordo por conta do ser humano, para que pessoas possam sair em segurança, chegar em segurança, né? E o comissário de voo e toda a tripulação está ali a bordo para que isso aconteça, né? Esse chegar em segurança hoje pode ser visto em muitas conotações diferentes. Uma delas é que pessoas não sejam retiradas de suas famílias à força. A gente tem percebido a facilidade com que essas organizações criminosas acessam essas informações pelas redes sociais. Isso é um perigo, né? E isso facilita muito o trabalho dessas pessoas quando elas abordam a vítima e anunciam que ela está sendo traficada. Nem sempre acontece dela ser ludibriada por um emprego ou por um futuro num time de futebol, né? Muitas vezes elas são retiradas à força. E esse é um dos sinais que a gente observa a bordo, às vezes a humilhação e a forma como a vítima está sendo traficada. Então tomem cuidado, e infelizmente é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia muito mais comumente do que a gente imagina, e isso é triste, né? Mas a gente está aqui, é um prazer estar representando o Brasil nessa empreitada, é um prazer estar servindo ao Brasil no enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalhando com colegas como vocês. Obrigado, doutor Baida, lá em Montreal. Obrigado, doutor Brito. Espero em breve a gente poder estar junto para discutir esse tema e levar isso adiante. Bom, deixa eu me despedir também, então. Muito obrigado pela oportunidade. Conforme aí o meu amigo Nonato acabou de dizer, ninguém faz nada sozinho, né? É um trabalho realizado por uma equipe, por uma união de esforços, Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a ANAC, a própria delegação nossa brasileira aqui em Montreal mostra isso. Esses organismos estão aqui representados, porque o trabalho ele é complexo, ele é desenvolvido em diferentes estágios, a gente ataca ele de diferentes formas, e todas essas instituições fortalecidas em defesa da sociedade, que é em benefício de quem nós devemos trabalhar, é muito importante. Então, agradeço muito a oportunidade. E esse último recado aí, esse outro muito importante recado: desconfiem de tudo que é oferecido de uma maneira sem muita explicação, né? A gente quer realizar sonhos, devemos realizar nossos sonhos, mas devemos estar atento aos aproveitadores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo. Às vezes a tecnologia deixa a gente, acho que a gente conseguiu finalizar. Muito obrigada aos nossos participantes, Nonato, Baida, Josielmo, acho que a gente foi muito esclarecedor. Muito obrigada a todo mundo que continuou aqui com a gente até essa hora. A gente bateu mais de 100 e poucas pessoas, desculpem todos os problemas técnicos, mas a vida online é assim mesmo. E amanhã, continuem com a gente, amanhã a gente vai tratar de um tema que é super importante. Esse tema tinha que chamar todo mundo mesmo. A gente vai falar do amor romântico como uma chave de aliciamento dos perpetradores. A gente vai ter uma pessoa que passou por uma situação de tráfico de pessoas, aliciada pela internet, e nessa conexão com o amor romântico, e ela foi para o Marrocos. A gente vai refletir um pouco de como a gente traz esse tema aqui para a gente. Então, fica com a gente, maratona com a gente, e vem com a gente a semana inteira sobre webséries sobre tráfico de pessoas no Brasil. Muito boa noite, muito obrigada a vocês, e a gente segue. Obrigado.